Cara, a gente está fazendo aí, vamos fazer uma parada que a gente está estudando, que se chama Jogador 01, que é um podcast tipo Mestre Comenta, né? Um pocketcast, onde nós vamos falar sobre todos os personagens e o background deles dentro do jogo. A ideia, quando surgiu essa ideia agora, com a volta de 3 jogadores, né? Um deles não é uma volta assim muito longínqua, mas 2 deles são. Um deles é o próprio jogador de agora, o William Dane, que é o Carlos Vitor, e 20 e poucos anos aí, ele está afastado do grupo, porém o personagem dele não. E depois nós temos o Juliano Isis com o Sheol, o Lucien, que joga desde 2017 pelo Telegram via texto. E agora ele vai migrar para o Discord. E, em último lugar, né, o nosso querido Gabriel, que joga com Verma Gupta e se afastou do grupo no início do ano e agora ele pediu de volta a vaga dele. Foi meio... eu não esperava menos. Bom, e qual é a ideia desse novo PocketCast Jogador 01? É falar exatamente isso, a história do personagem, não a história do jogador. Carlos Vitor era uma pessoa que acho que nem ele gosta de ser lembrada durante os anos 90. Tá? E eu gosto de lembrar porque eu honro muito o meu passado e, além do mais, as merdas que nós fizemos em São Pedro da Aldeia nos anos 90 já prescreveram em 2019. Então, tô nem aí. Mas é óbvio que não dá para separar muito, né, a pessoa do personagem quando é alguém que teve um único personagem num grupo que tem mais de 30 anos. E eu lembro muito bem quando o William Dane surgiu, né? Aquele molequinho magrelo, sabe aquele cara feio, mas tem um olho claro? Então, esse era o Carlos Vitor lá nos anos 90. Tinha um cheiro estranho de talco antisséptico nele, acho que devia ser por causa da roupa do colégio. Mas ele era um moleque descolado, sabe aquele cara que, quando chegava no meio do grupo, todo mundo esperava uma piada, todo mundo sabia que ia rir. Não por ele ser um babaca palhaço, mas ele ser um cara que conseguia trazer alegria pro grupo. Nosso grupo sempre foi um grupo muito cético, muito fechado, né? Cara emburrado, queriam brigar por tudo e etc. Ele e Luiz Felipe Sanguide, eram 2 dos malucos junto com o Ismael que traziam essa vertente diferente pro grupo, né? Traziam uma paz de espírito, uma alegria. Porque eu vou te dizer, se todo mundo fosse igual ao Vladimir, esse grupo não tinha durado 10 anos. Vai ser chato assim na puta que pariu. E o William Dane, o pragmático William Dane, ele surge no cenário do grupo com a mesma eloquência, né? Por quê? Nós não tínhamos um toreador no grupo. Não tinha toreador no grupo. Nós tínhamos uma toreadora, que era a Amanda Pokébola, e que 2 jogadores do grupo namoravam ela mutuamente, né? Acho que nós inventamos o trisal nos anos 90. É possível. E no RPG, é claro. E ela não tinha uma grande relevância na mesa. Ela era nosso símbolo feminino na mesa. Nenhuma outra mesa de RPG em São Pedro da Aldeia tinha uma mulher. A nossa tinha. Tinha 3. Mary Nasa, Amanda Pokébola e Carolina Rangel. Então nós éramos o harém do RPG da região do Rio. E o William Dane foi o primeiro toreador, né? Homem, entre aspas, que surgiu como personagem. E surgiu num período, numa crônica muito boa, uma crônica que tinha uma abrangência muito cabalilesca, né? E ele caiu como uma luva, como um paraquedas na crônica e conseguiu estender na interpretação, sem muitos poderes, presença 3, dominação 2, conseguiu estender sem muitos poderes as mãos dele para todos os lados. Todos os personagens, no fim da crônica, tinham algum tipo de vínculo mínimo com o William Dane. Alguns o odiavam, outros o aceitavam, mas outros começavam a ter ali ele como um aliado,
aquele cara descolado, que sabia das coisas, aquele maluco extrovertido que conseguia informações. E isso foi levando o próprio jogador Carlos Vitor, a nossa primeira, na verdade foi o nosso segundo live action, né? Mas foi o nosso primeiro live action assim, do grupo em si. E foi muito legal, porque naquele dia ali a gente usou para concluir a crônica do ano, né? Que era uma crônica com as bruxas, que tinham informações ali, e ele junto com, infelizmente não está mais entre nós, né, o Wallace Moreira, com o Andrew Smith, eles conseguiram desvendar ali, fizeram vários acordos durante o live action, existem fotos a respeito do evento, há provas cruciais a respeito do evento. E nós migramos depois de novo para a mesa física, lá na rua, né, na Rua da Farra, e também ali na Rua do Disneylândia. E com isso, ao fim da crônica, do primeiro ano da crônica e do início do segundo ano, nós já sabíamos a relevância que o Plantoreador iria ter e que o próprio William Dane teria dentro da crônica. Eu lembro do combate do William Dane contra um Garou, junto com o Agnaldo Santos, que Agnaldo Santos metia os dois dedos dele dentro do olho do Garou para cegar o Garou, enquanto o William Dane, em vez de atirar, fugia. Eu lembro de conversas épicas, discursos épicos de William Dane dentro da boate do The Cross. Sim, pouca criatividade, né? O grupo tinha uma boate chamada The Cross. E a gente se divertia muito com o personagem. Entretanto, por volta do ano 2000, 2001, o Carlos Vitor se afastou do grupo. E a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente teve uma grande demanda de jogadores que se afastaram, até porque os jogos se tornaram muito menores. Eu ia a São Pedro da Aldeia 4 vezes por ano, então eram 4 mesas físicas. E no Rio de Janeiro já tinha os originais do Rio de Janeiro, né? Felipe Machelli, Felipe Menes, o Thiago, tinha o pessoal Vitinho, já tinha o pessoal do Rio de Janeiro jogando constantemente, pelo menos de 15 em 15 dias, uma vez por semana. E a gente perdeu uma galera boa. Não tinha mais esse pessoal pra gente, um desses caras era o William. Então, eu tinha cá comigo uma forma de interpretar o William Dane. E essa forma era mais ou menos semelhante, dito pelos jogadores, né, como o próprio Carlos Vitor interpretava. Só que o William envelheceu. Ele se tornou um cara mais forte, com uma grande relevância dentro da Camarilla. Quando o Principado de Lakeland cai, o William, ele vê a Europa, né, com tudo que ele conquistou, como sua salvação. E ele não é muito bem recebido na Europa. Ele quando chega ali em Madrid, ele sofre muito preconceito, principalmente porque ele não é de uma linhagem nobre, historiadores. Então ele precisa de novos aliados que foram perdidos quando sai do Brasil. Então ele se apega aos parcos nomes que ele tinha, como Mataus, Lucien e outros, também o próprio Andrew Smith. Ele percebe que o Sabá é forte na União Ibérica, mas ele fica naquele eixo Paris, Marselha, Madrid durante um período bem grande, né? Nós jogamos aí 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Nós jogamos esses 7 anos físicos em mais de 10 anos de crônica. Teve crônicas que duraram 6 meses. Então, nós não saltamos os anos. Tanto que você pode ver porque nós estamos hoje em 2024. Tá? Se eu não me engano, hoje é 3 de setembro de 2024. E no jogo, nós estamos ali no início do ano de 2013 ainda. Então, foi compactado. E esse período aí foi um amadurecimento para ele. Ele ficou na sombra
de tudo, porém, dentro da sombra de tudo, ele conseguiu contatos na Europa que acabaram levando ele até Londres. Ele pega o fim do reinado de Lady Anne em Londres e ele se sedimenta em Londres naquele ramo que ele mais gosta, a boemia, a noite, as mulheres, o sexo em si. E é onde acontece a grande virada na vida do William. Ele tem conhecimento, ele tem estrada, ele é uma pessoa que agrada os outros, ele não tem poder. Mas aí ele conhece Françoise Villon. E o William não era um cara voltado para o homossexualismo em si. Ele acreditava no sexo livre, ele acreditava no gangbang, na orgia, na sodomia e etc. Mas ele não era abertamente uma pessoa voltada para uma escolha de gênero. Isso muda a figura quando ele conhece Françoise Villon. Françoise Villon, o filho de Helena de Troia, durante um período gigantesco da era medieval e moderna, ele foi príncipe de Paris. Participou de N coisas. Mas você sabe quando aquela pessoa que, assim como o William Day, uma bagagem gigantesca, chega para outra e diz: eu gostaria de começar do zero. E o William, sabe quando você ouve algo que você quer ouvir? Era tudo que o William queria naquele momento. Ele é um cara que vinha de uma luta frenética por sua própria existência em Lakeland. Depois, ele vem de fracassos, derrotas e reconstruções durante todo esse período na União Ibérica e Paris. E quando ele chega em Londres, ele encontra alguém que, como ele, quer começar de novo. Obviamente que François é alguém fantasticamente lindo. E François aceita essa proposta de ser a mulher da relação. Ali você vê uma transformação de François em François. E o William para um William mais aberto, uma mente mais voltada a trazer as pessoas para perto dele, por gostarem dele e não por ele fazer gostar. Rapidamente, tendo esse firmamento junto com François, surge um laço maior, a própria cidade de Londres. Sem uma governança em 2007 e prestes a ser invadida a qualquer momento pelo Sabá, a invasão acontece em 2008. O William tenta arrebanhar pessoas em volta de si. E ele acaba chegando ao ponto de ser reconhecido por essas pessoas como uma liderança. Quando acontece a invasão do Sabá, em 2008, e Londres cai, o Principado do Crimea cai, há um êxodo, os Nosferatus são destruídos numa explosão no metrô de Londres de mais de 20 toneladas de concreto, ferro. O que sobra? O que sobra quando tudo isso acontece? Sobra o William, sem representação da Camarilla, sem representação do Sabá, e com um discurso de união a todos os que restaram em Londres. E não só vampiros. Como eu disse, o William agrega. E ele traz as fadas outonais que habitam Londres. Ele traz os parcos, garous, ronins que andam em Londres. O que sobrou dos magos de Londres. E demônios que surgiram durante todo esse período, de 2004 até 2008 em Londres. Uma torre de Babel, costurada como um Frankenstein, e governada
por um homem que tem um abacaxi sobre a cabeça. É uma referência, obviamente, ao Brasil. Porém, do lado, ele tem um nome muito forte, com raízes fortes, que não quer vir à tona. Ele é o que representa. François é o que ostenta, é o que sustenta atrás. Obviamente, nos anos que se seguem, 2009, 2010, 2011, 2012, a Camarilla fica de olho naquilo. A Camarilla é decadente também. 80 principados no mundo inteiro atacados pelo Sabá. Basicamente, caiu a Camarilla. Quem não foi atacado pelo Sabá foi atacado por anarquistas. Pouca coisa sobrou. A Camarilla está se reconstituindo. E uma das propostas de reconstituição dela é transformar Londres novamente em um principado. É onde as coisas começam a dar errado novamente. O William. Enquanto o William é o regente de Londres, com a sua esposa do lado, tá tudo certo. Quando as coisas começam a fluir para o lado da Camarilla, por uma certa imposição da própria François, o William se vê meio que perdido. E perdido em seus devaneios, ele encontra informações necessárias de alguma forma. Essas informações chegam a ele. Ainda não foi explicado dentro do jogo. Na verdade, começou a ser explicado sábado. Né? Essas informações chegam ao William, e o William ele prepara algo. Ele reconhece, ele sabe quem são os maiores de Londres, quem ele pode confiar. E ali, em uma pilha, os dossiês de Dominique O'Neill, de Avery Hussein Chambers, de Jacob Uriah, de Sebastian Bennett, Jamal, Cleo e outros começam a configurar como a formação da primigênia de Londres. Apenas 2 desses vampiros têm mais de 100 anos de vida. Ou seja, 80% da mesa é com um pensamento novo, voltado àquilo que o William quer, alinhado ao pensamento dele. E aí acontece o pior. François desaparece. O William é atacado por alguém e ele entra em torpor. Parece que aí os jogos começam de uma forma alucinante. Os recém-nomeados membros da Primigênia que o William delegou tomam as rédeas da situação. Tentam encontrar respostas, tentam encontrar a própria François. E pessoas como Jacob, Avery, quanto mais cavam, sujeira aparece. Não sujeira quanto ao William, mas sim relacionada a François. Aparentemente, Dominique O'Neill e Saori Minori entraram em torpor durante o ataque, sendo que elas acordam bem antes de William, e elas não têm respostas. Uma mente em branco, que Jacob Uriah só desvendaria meses depois, através do seu conhecimento, tanto de auspícios, quanto da própria mente malcaviana. E a coisa se arrasta até agora. Em um surto de loucura, Helena de Troia chega até Londres e comanda um ataque contra a Primigênia, buscando respostas e vingança, culpando William Dane e a própria Primigênia pela morte de François Villon, seu filha. A Primigênia é atacada por 18 arcontes da Camarilla. E esses 24 arcontes e 18 caem. Helena de Troia é presa e condenada a julgamento. François Villon é dado como morto, mas não antes de ser também condenado pela morte de 2 Nosferatos, cujas cinzas foram encontradas em seu abrigo. Daí, do Egito surge Mohamed Kalo, o Matusalém, recém-eleito príncipe de Tebas.
Entretanto, a notícia do abandono de William Dane do Principado e a votação de um Nosferatu como novo príncipe de Londres leva Mohammed Callum até Londres para um cortejo de parabéns ao príncipe Oculus. E lá ele descobre sobre os Nosferatus, 20 toneladas de pedra e concreto. E ele vai até o local. Como um poder de Matusalém, ele consegue recuperar 8 corpos, entre eles da membro da primigênia Nosferatu, Meg-G. Os corpos, todos em torpor, são acordados. Doravante, dentro do chantre-primaire, é descoberto, através da confissão de Avery Hussein Chambers, que outros corpos Nosferatus estavam lá. A investigação do próprio Sebastian Bennett prova para o William Dane a traição de François e tinha como amante Mataus durante todo esse período que eles governaram Londres. E talvez Mataus nem mesmo esteja morto. Avery Hussein confirma todas as informações. Inclusive, ele encontra conteúdos pornográficos da traição de Mataus e de François, que parece que gostavam de filmar suas situações. Mas isso também envolve magia de sangue, bruxaria, demonologia e um pouco do clã Bahá'í. Tudo isso caiu como uma bomba na cabeça de William Dane. E ao contrário do que muitos pensavam, ele iria se levantar e falar durante horas, dar tiros para o alto ou fazer uma grande orgia. William simplesmente se levantou do trono, agradeceu a todos e fechou as cortinas do grande palco. Foram até ele e perguntaram o que ele iria fazer depois de tudo isso. Ele disse: eu não sei. Eu não sei nem mesmo o que eu vivi. O que é mentira ou o que é verdade? E ele se calou. E até então disse: se precisarem de mim, vocês têm meu número. E deixou uma lacuna, se teria ido embora de Londres ou se ainda estaria em Londres. Eu imagino que o William Dane tem muita coisa para pensar, muitos aliados para se comunicar, pessoas que ele nem mesmo se recorda. Entretanto, ele tem diante dele, com ele, todos os dossiês naquele laptop diamante dele, sobre tudo o que aconteceu em Londres, da hora que ele chegou até a hora que ele bateu a porta e entregou as chaves de casa. E agora, novamente, com o jogador na mesa online, a gente vai ter a oportunidade de ver o que esse William Dane, que abdicou de muitos de seus pensamentos para se entregar a outra pessoa durante 7 anos, 8 anos, e toda essa informação que ele tem na cabeça, meio perdido, o que ele vai fazer?